Os 20 lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Com certeza, cada país, cada região tem os seus lugares mais assombrados, mais assustadores, mais macabros, com histórias realmente impressionantes. E hoje é a vez dos Estados Unidos, os 20 lugares mais assombrados que existe por lá. Luz, câmera, ação. Mais mistério para você. Salve família, começando mais uma vez o nosso programa aqui no canal Conectados. Eu sou Aríris Jesus e vou ficar com você durante um tempo para trazer informação, entretenimento, curiosidade, mistério e suspense. Hoje sobre um tema que vocês gostam muito para falar sobre lugares assombrados em Estados Unidos, e são 20 lugares, né, Sander? Exatamente. Os 20 lugares mais assombrados que existem nos Estados Unidos. Deixe-me apresentar, eu sou o Sander William. Ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora aí, trazendo para você um conteúdo bem misterioso, assombrado e com muita curiosidade, muito mistério para você. Exato. Você acredita em fantasmas, Sander? Cara, acho que é assim. Eu acredito. Eu também acredito, né? Porque assim, a gente já passou por algumas experiências, né? E muitas coisas a gente vê para poder trazer aqui para os nossos telespectadores, os nossos inscritos. Então, muita coisa existe no mundo. Então, eu acredito sim que exista alguma coisa, alguma energia, alguma coisa assim, dessa forma que aparece aí para as pessoas, né? Como eu sempre falo, acho que deve ter algo paralelo ao nosso mundo que, infelizmente, a nossa ciência ainda não consegue acessar. Mas, de vez em quando, acontece alguns curtos-circuitos ali entre a nossa realidade, vamos falar assim, e essa realidade paralela que eu penso assim que anda junto com a nossa, né, Sander? Exatamente. Assim, a gente vê cada história, cara. Tantas histórias a gente traz aqui no canal. E assim, histórias realmente impressionantes. A gente não fala, não conta as histórias aqui para que as pessoas acreditem realmente aquilo. A gente tenta levar para elas o que realmente está acontecendo. Exatamente, né? Então, assim, é muito interessante mesmo todas as histórias que a gente traz e as histórias que a gente vê e às vezes nem traz aqui ainda por se tratar de coisas tão misteriosas assim. Exatamente, né? E hoje a gente vai falar sobre os 20 lugares mais assombrados em Estados Unidos, né? Made in USA, fantasmas falando em inglês, será? A gente fez aqui sobre os 20 lugares mais assombrados do Brasil. Exato, né? Tive e bastante. O campeão, onde existe mais coisas assombradas, coisas misteriosas, é aqui no Brasil, o edifício Joelma. Exatamente, a gente né? fez ali, muitas pessoas morreram, isso em 1974, se não me engano. E assim, coisas estranhas acontecem até hoje lá nesse edifício Joelma, lá em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre os 20 lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Começamos pela Casa Winchester. Ouviu falar ou não? Já ouvi falar, diz que existem algumas coisas sobrenaturais que acontecem nessa casa lá, né? Casa Winchester, lá na Califórnia. Sabe quem construiu essa Casa Winchester? Quem? Foi o dono das armas. É isso que eu ia falar, tem a ver com a arma Winchester, né? Isso, o dono, né? Que iniciou lá toda a história das armas, né? Os revólveres, pistolas, Winchester. E o casal morava na casa, né? Essa casa foi construída em 1884. E, após alguns anos, o dono morreu, o que fabricava aí as armas, né? E ele acabou falecendo. E a sua esposa construiu essa casa Winchester após a morte do seu marido. Olha só. Então eles moravam em uma determinada região. Seu marido acabou falecendo e ela resolveu, e isso em 1884, construir essa casa Winchester, que é uma casona, uma mansão realmente lá nos Estados Unidos. E assim, e após isso, começou a aparecer coisas estranhas na casa.
Coisas realmente incríveis. Pessoas começaram a aparecer por lá. Ô, louco. É, rapaz. Pessoas começaram a andar pelos corredores. É uma casa gigante. Tem 160 quartos a casa. Imagina só isso. Então é uma mansão. É algo assim surreal o tamanho dessa casa Winchester. Então, a dona, que era Sarah Winchester, após a morte do seu marido, resolveu construir essa casa nesse terreno. E aí, após a construção, coisas estranhas começaram a acontecer. Dizem que são espíritos de pessoas que morreram com a arma Winchester. Winchester, se eu não estou enganado, acho que está em produção até hoje as armas Winchester. Eu não sei, posso estar falando errado. Né? Mas é uma marca muito famosa, né? Muito famosa, realmente. E essa que era a situação, porque muitas coisas aconteciam nesse lugar. E disseram que seriam almas e espíritos das pessoas que morreram através das armas Winchester. Louco. Então, coisa estranha, realmente, cara. Isso lá na Califórnia, nos Estados Unidos. O Hotel Stanley também. Já ouviu falar ou não? Já ouvi falar. Se eu não me engano, nós temos um Hotel Stanley aqui no Brasil, se eu não estou enganado, de São Paulo. Esse fica lá em Colorado, lá no Colorado, dos Estados Unidos. Colorado é Texas, né? Colorado, exatamente. E foi inaugurado em 1909. Né? Lá tem muitos relatos de aparições lá. Que aparece lá nos corredores, nos quartos do Hotel Stanley. Florence Stanley é esposa do dono. Acabou falecendo também anos depois. E sempre é vista, dizem, que tocando o piano. Ô, louco. Dizem que já viram ela, a alma dela, o espírito, tocando o piano lá no saguão principal do Hotel Stanley. Ô, louco. Imagina só. Acredite ou não, você acredita nisso? Imagina você estar lá no hotel e de repente o piano começar a tocar sozinho. E algumas pessoas verem ela. Viram a mulher, que seria a esposa do dono, né? Que teria construído esse hotel em 1909, tocando piano para as pessoas. Você ia se hospedar nesse hotel ou não? Cara. E tem muita gente que se hospeda, que vai atrás disso, do sobrenatural. Do sobrenatural. Né? Coisas paranormais. Vai atrás disso. Porque quer ver, quer tentar ter algum contato, quer fazer algum estudo. Ou só por curiosidade mesmo. Só por curiosidade. Então, é bacana isso aí, né? Eu talvez me hospedaria lá no Hotel Stanley por curiosidade, talvez, né? Ah, é? Pra tentar... Talvez tenha um avistamento, sei lá, né? Se isso é real ou não, né? Ou não, né? Willie House. Willie House está lá em San Diego também, na Califórnia. San Diego também na Califórnia. Willie House é uma casona também, estilo mansão. Todas as casas, tanto aqui no Brasil, que a gente falou, dos lugares mais assombrados, quanto nos Estados Unidos, e com certeza em outros países também, são estilos mansões. Casas grandes, como a própria história que a gente contou aqui de Ponta Grossa, que é da mansão da Vila Hilda. Também é uma mansão gigante. Também é uma mansão gigante. Por quê? Porque as famílias antigamente tinham muitos filhos e eles queriam, assim, construir algo que fosse para a vida toda. Que deixasse para os netos, ou seja, tivesse tipo uma hierarquia dentro da família e fosse passando, né, de pai para filho, para neto e tal. Então, por isso que eram construídas essas casas gigantes, casarões e mansões, né, por todo o mundo. Principalmente também aqui no Brasil e também, principalmente, como a gente está contando hoje, aqui lá nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Então, Willie House, San Diego, Califórnia, foi construída em 1857. Bem bacana. Tempo pra caramba, né? Pelo dono, né, que foi Thomas Whaley. Né? O que acontece lá, uma peculiaridade grande, é que existiu muitas mortes dentro da casa.
mortes da própria família. Nossa. Isso, tá? Apareceu Thomas, próprio dono, que acabou falecendo dentro da casa. Outras pessoas foram morrendo dentro da casa também de forma estranha, de forma realmente assim que não tem muita uma explicação. Explicação lógica. Um caiu da escada, outro teve uma parada cardíaca, ou seja, histórias assim, mortes realmente estranhas. E na época foram tentado ver por que aconteciam essas mortes e realmente não foi chegado a uma conclusão final. Então, e acabou, né, tendo esse relato de muitas mortes dentro dessa casa, pessoas da própria família, e aparece que também lá nessa Whaley House aparece o espírito de uma pessoa, um homem, mais de idade, e que seria uma pessoa que morreu no terreno onde foi construída o Whaley House. Ah, sim. Então ele estaria andando por lá também. Será que não foi ele que acabou estando envolvido nas mortes misteriosas que aconteceram na Whaley House? Pode, né? Não sabemos, né? Dizem que até o próprio Thomas, que construiu a casa, a mansão, aparece de vez em quando por lá para ver como está a mansão. Ô, louco. Ô, louco. Hoje ela é um museu lá nos Estados Unidos. Interessante. Diz que alguns museus sempre aparecem coisas estranhas, né? Bastante, cara. Bastantes coisas estranhas, assim. O museu ele traz história, né? De alguma forma. E também o prédio onde é instalado o museu, normalmente também traz histórias passadas. Porque foi alguma mansão, foi alguma coisa, algum estabelecimento muito antigo que depois disso acaba virando museu. Museu, exatamente. Né? A Penitenciária Estadual do Leste. Essa é famosa, acho que, se não me engano, teve até filmes sobre isso aí. Isso, teve filme e teve uma pessoa que foi presa lá, ficou pagando pelo que fez. Muito conhecido, sabe quem foi? Quem? Al Capone. Al Capone. Al Capone. Isso, Al Capone ficou preso lá nessa Penitenciária Estadual do Leste, lá na Filadélfia. Foi construída em 1829, lá. E assim, muitas pessoas que foram presas, muitos detentos, acabaram ficando doidos da cabeça. Porque lá era algo assim, sabe aquela penitenciária de segurança máxima? Lá realmente era de segurança máxima e também tinha muito isolamento das pessoas. As pessoas ficavam sozinhas ali em algumas partes durante anos, sem poder ver outras pessoas. Nossa, ficavam imagina. enclausuradas realmente. Alguns detentos mais perigosos. E isso acabou, e as pessoas acabavam morrendo, meio doidas da cabeça e aparecendo depois nos corredores. Foi visto muitas pessoas que morreram por lá mesmo e depois acabaram aparecendo andando pelos corredores como se nada tivesse acontecido. Ô, louco, imagine só. Imagina? Então, para você ver. E hoje é um museu lá também na Penitenciária Estadual do Leste. Do Leste. Exatamente. Então são muitas histórias, né, cara? Se você for trazer, assim, com certeza cada país, cada região, ou até mesmo cada cidade tem o seu lugar, assim, mais assombrado e mais assustador. Por isso eu digo a você, se na tua cidade aí tem alguma coisa, uma história de algum lugar mais assombrado, mais, assim, macabro, escreve pra gente nos comentários, para que a gente possa ler aqui junto com você. Exatamente. E no final desse vídeo de hoje nós vamos ler, né, os comentários do último vídeo passado, que foi feito na semana passada, sobre o Wendigo. Você comentou, deixou seu nome, deixou a sua cidade. A gente vai ler aqui no final desse vídeo de hoje, tá ok? Você sabe o que era o Wendigo? O Wendigo. Que foi o Wendigo? Coisa macabra também, né? Próximo local, Myrtles Plantation.
na Louisiana. Também, né? Uma coisa assim, mansões, casarão. Isso nos lembra o quê? Assombração. A Myrtles Plantation foi construída em 1796. 1796. E aconteceram lá muitos assassinatos nesse local. Antes de ser construída também. Mas, e durante, assim, no momento que foi construída, as pessoas foram morando lá e tal. Muitas mortes por doenças. Muitas pessoas, a família, como eu falei, casarão, família grande, morava nesses locais. Muitas mortes por doenças assim que realmente não tinha muita explicação. E acabou acontecendo. Né? Então, assim, uma história interessante de uma funcionária, uma escrava, que lá no tempo da escravidão, chamada Chloe, ela acabou envenenando várias pessoas da família. Nossa. Para se vingar. Devido àquele tempo da escravidão e tal que existiu lá. O nome dela era Chloe. Acabou envenenando algumas pessoas. E algumas pessoas morreram devido a isso. Ela faleceu. A Chloe faleceu devido ao tempo e tal. E ela aparece também nesse local, lá na Myrtles Plantation. Seria uma casa tipo colonial e tipo de fazenda, assim, sabe? Sim. Então ela estaria ali, aparecendo pelos corredores da casa até hoje. Uns dizem que ela se arrependeu do que fez, e outros dizem que ela ainda busca vingança por aqueles que ela não conseguiu envenenar. Ela envenenou várias pessoas da família. Várias pessoas da família. Porque diz que eram muito cruéis com ela. Então ela acabou envenenando algumas pessoas, algumas acabaram morrendo. E ela, tempos depois, acabou morrendo também. E teria voltado à casa para ficar assombrando a casa. Uns dizem que ela se arrependeu do que fez. E outros dizem que ela acabou indo para lá para se vingar de mais pessoas ainda. Imagina isso. Então, não sabemos. Então, aí há relato de muitos passos por essa casa, pelos corredores da casa. Ô, louco. Interessante. Sanatório de Waverly Hills. Sanatório tem muita coisa estranha Muita dentro. história. Aqui em Ponta Grossa, o antigo sanatório, diz que até hoje ouvem gritos ali, né? Isso, Aqui no Ponta Grossa nós temos aqui, nós gravamos aqui de né? Ponta Grossa, aqui em Ponta Grossa, Paraná. Nós tínhamos, exatamente, o Franco da Rocha, que era um sanatório, era um hospital psiquiátrico aqui. Exatamente. Aqui na entrada da cidade, vindo ali de Castro, Carambeí, né, na Avenida Monteiro Lobato, tínhamos aqui o sanatório, o hospital psiquiátrico Franco da Rocha. E muitas histórias aconteceram por ali. Depois o sanatório fechou, ficou um tempo vazio, depois foi criado hospital ali no lugar, né? Exatamente. Devido à estrutura ser gigantesca, mas muitos relatos de histórias macabras que aconteceram por ali. Dizem que seriam almas e espíritos de pessoas que morreram doidas da cabeça e estariam perdidas e não sabiam para onde ir e continuaram no mesmo lugar. E hoje está fechado, né? Foi demolido até esse prédio desse sanatório aqui em Ponta Grossa. E ouve-se até hoje, diz que vozes e gritos no terreno que está ali. Tem também o sanatório de Barbacena. Você já ouviu falar? A gente até trouxe aqui. Sim. Lá em Barbacena também, que há muitas histórias, mais de 1.000 pessoas, 6.000 pessoas morreram durante vários e vários anos, meio assim devido a problemas mentais, e acabou gerando várias e várias
aparições de pessoas por lá também. Exato, né? E aqui é o sanatório de Waverly Hills, construído em 1910, lá no Kentucky, Estados Unidos. Ele foi assim construído, né? Ele leva o nome de sanatório, porque tinha realmente ali algumas pessoas com problemas mentais, né, que eram tratadas ali, mas também ele abriu uma ala muito grande para tratar pessoas com tuberculose. Ah, é? Numa época que teve assim um surto, espalhou realmente bastante essa doença tuberculose lá nos Estados Unidos. E foi construída uma ala realmente gigantesca para tratar de pacientes com tuberculose. E assim muitos pacientes, há relatos de muitos pacientes acabaram morrendo lá por assim tratamentos experimentais que eram feitos lá. Ô, louco. Geralmente esses lugares têm, né? Isso, alguns experimentos científicos. Alguma coisa, médicos. experimento, alguma coisa assim. Então muitas pessoas acabaram falecendo lá devido a experimentos que eram feitos lá. Interessante, né? E muitas pessoas, né, voltaram, como eu falei, tem muitas pessoas que tinham problemas mentais, pacientes que estavam lá, acabaram falecendo e eram vistos andando pelos corredores, vagando pelos corredores deste hospital. Imagina. Então são pessoas às vezes que estão perdidas, não sabem o que aconteceu, não sabem para onde ir e acabam ficando naquele mesmo lugar ali, vagando pela instituição. Complicado, né? Complicado, né, Eli? O que tá achando dessas histórias? Eu acredito muito nessas coisas, né? E quando fala-se de hospitais, principalmente psiquiátricos, esse sanatório, a gente fala aqui em Ponta Grossa, sanatório, não sei se é essa a palavra correta, né? Porque a gente tinha o Hospital Franco da Rocha aqui em Ponta Grossa, né? E ali tinha-se muito relato. Eu cheguei a trabalhar num local ali perto e eu passava todo dia ali e voltava à noite. E realmente ali eram colocando pessoas que não têm, como diz, um psicológico muito bem direcionado, né? Então, talvez ali quando a pessoa morria, e vários morreram ali dentro, né? Chamava atenção pelo local ser muito grande e algumas pessoas que trabalhavam lá falavam que do nada assim escutavam coisas lá dentro. Então, essas histórias de sanatório aí eu sempre fico meio assim, né, amigo? Como a gente fala em Ponta Grossa, com o pé atrás. Né? Sai azar. Sai azar. O próximo lá, navio Queen Mary. É o navio gigante lá. Rainha Mary. Aqueles navios tipo cruzeiro e tal. É bem bacana, é bem bonito, assim. Está em Long Beach, na Califórnia, né? Long Beach é famoso também no mundo inteiro, Em 1936 ele foi lançado ao mar. Nossa, isso é. 1936 ele deu o primeiro passo ali para o mar e para viajar, né? Hoje é um hotel, né? Que bem interessante, bacana lá. E tem muitas histórias de ouvir vozes pelos quartos, passos de pessoas, coisas que abrem e fecham, portas, gavetas de armários, enfim, assim, muitas coisas estranhas realmente acontecem lá. Porque teve muitas mortes durante as viagens desse navio. Pessoas morreram por doenças, ataques cardíacos. Houve também assassinatos dentro desse navio durante algumas viagens. Ou seja, então tem história. E as histórias acabam ficando para depois também. Então, as pessoas morreram, teve história de pessoas que morreram, e as histórias depois de passageiros sendo vistos, passageiros mortos sendo vistos caminhando pelos corredores, pelos quartos. Pessoas com roupas mais antigas da época que morreram, também caminhando por lá. Tinha coragem de viajar num cruzeiro desse, não? Não. Acho que não. Sem chance mesmo, né? Então, assim, muita história. Navio Queen Mary, em Long Beach, na Califórnia, que foi lançado em 1936 e que
muitas pessoas morreram ali durante as viagens que aconteciam desse navio, ou por doença ou por alguma coisa dessa forma. E até mesmo assassinatos que aconteceram. E aí essas pessoas estariam vagando pelo navio também. Imagina só. Interessante. A cidade fantasma de Bodier é uma história assim bem interessante, porque ele realmente é uma cidade, cara. Sabe aquelas cidades assim que a gente vê em filmes de lá de Velho Oeste e tal? Sim. Tipo daquele Texas estilo. e tal, né? Isso exatamente, lá em Nevada, na Califórnia. E fica próximo às montanhas lá. Então assim, ela foi construída em 1859 na febre do ouro, no momento da mineração, escavações por ouro e tal. Foi construída em 1859. E assim, muitas pessoas se mudaram para lá para tentar a vida, para tentar realmente conseguir alguma coisa lá, em pepitas de ouro, alguma coisa assim. E isso foi acabando com o passar do tempo. E ela foi abandonada totalmente em 1940. 1940 não morava mais ninguém lá. Mais ninguém lá. E acabou, né, tendo essa peculiaridade de se tornar aí uma cidade fantasma, né? E dizem também que foram vistos, né, pessoas que moraram naquele lugar, foram vistos anos depois das suas mortes, caminhando pelas ruas dessa cidade. Cidade fantasma de Bodier. Ô, louco. E também tem uma outra peculiaridade. O que que é? Sabe o que que é? Se você levar algum objeto, algum pertence dessa cidade, você é amaldiçoado. Ô, louco. Coisas e pessoas irão seguir você até a sua casa. Enquanto você não devolver aquilo lá, você está amaldiçoado. Então tem muitos relatos de pessoas que entraram lá, pegaram algumas coisas da cidade, porque a cidade está abandonada, levaram embora e ficaram sendo perseguidos por espíritos ou alguma coisa assim, algo sobrenatural que estava naquela cidade e acabou indo para casa das pessoas. E enquanto não foram devolvidas para a cidade, não tiveram paz nem sossego. Ô, louco. Interessante, né? Eu tenho passear por lá, nem lembrancinha, não quero. Não dá pra nem pegar nada. Nem lembrancinha, né? Tinha muitas pessoas que pegavam essas coisas assim e sem pedir, sem permissão, né? Não tem ninguém lá. Vou levar embora isso aqui que eu achei bonito. E daí acabava levando uma maldição para sua casa. Ou seja, outras pessoas iam para casa também com ele, junto com o objeto. Eu sei que Estados Unidos, né, tem algumas cidades, principalmente do Velho Oeste, que eles mantêm na forma que era antigamente até hoje. Isso eu sei porque meu irmão mora lá, né? Mora lá nos Estados Unidos, mora na Flórida. Flórida? Na Flórida. Bacana. Ele disse que tem algumas cidades que são extremamente bem conservadas no modelo antigo ainda, né? De como que era antes, né? Então, esses lugares trazem muita história aí para quem gosta de ser lado misterioso, cheio de mistério, né? Talvez, né? Tem alguma coisa ali que se mantém do passado até hoje. Talvez essas coisas sejam alguns fantasmas que podem estar rondando por ali, né? Exatamente. E relembrando vocês, no final desse vídeo de hoje, nós vamos ler os comentários que vocês fizeram do último vídeo nosso, semana passada, sobre o Wendigo. Você comentou, deixou seu nome, sua cidade, lá a gente vai ler aqui no final desse vídeo de hoje, junto com você, tá ok? Exato, né, Sander? O próximo lugar assim assombrado dos Estados Unidos, Lizzie Borden House. Interessante. Como que é o nome? Lizzie Borden House. Muito bem. Lá em Massachusetts. Massachusetts também é um lugar extremamente famoso nos Estados Unidos, né? Exatamente. Ela foi construída na época de século XIX, aí, 1800 e pouco, né? E tal. E os donos da casa, o casal da casa, foi brutalmente assassinado em 1892. Apareceram mortos na casa de uma forma brutal e cruel.
E a principal suspeita desse crime é a sua própria filha. Nossa, imagina só. A sua própria filha, que foi na época presa, e depois do julgamento foi absolvida. Não sabemos se ela realmente foi a causadora de tudo isso ou não. Aquela época era muito diferente, né? Os trâmites de julgamento, os trâmites de juntar provas e tal. Mas, segundo a história, ela foi absolvida. Mas ela tinha motivos realmente para tentar matar os seus próprios pais. Ou seja, dinheiro. E ele esse casal acabou sendo encontrado morto, né, de uma forma cruel, em 1892, nessa casa. E sua filha foi absolvida e hoje é museu lá nos Estados Unidos. E lá ouve-se sons de passos, vozes, choro, mas a principal característica desse lugar ali, assombrado, seria a sensação de estar sendo vigiado dentro da casa. Ô, louco. Então você vai entrar nesse lugar. Você pode, às vezes, ouvir passos, ouvir vozes, ouvir algum tipo de choro, alguma coisa assim. Mas a principal característica no momento que você adentra esse lugar seria o olhar. Alguém está me olhando. Ô, louco. Alguém está me observando. Essa realmente seria a principal característica de pessoas que adentram esse lugar nos dias de hoje. Impressionante, Impressionante, mesmo. Assim, coisas estranhas e macabras acontecem em vários lugares, também lá nos Estados Unidos. Né? A Mansão Lemp. Mansão Lemp, também, mansão. Como eu falei para vocês, todas essas histórias, mansão, casarão, casas, enfim, todas elas assim foram construídas de uma forma grande, de um estilo gigantesco, porque as famílias eram muito grandes antigamente. Sim. E eles queriam passar aquele lugar, né, para os filhos, depois para os netos, ou seja, tinha uma hierarquia dentro das famílias. Então eles queriam criar casarões grandes realmente para que toda a família coubesse ali naquela casa. Então, por isso que muitas histórias acontecem, esses casarões e mansões, né? Hoje já está diferente, né? Hoje estão diminuindo as casas, né? Isso, estão diminuindo as casas. E uma coisa curiosa e interessante que eu soube, o professor está comentando sobre casarões e mansões, né? Eu vi uma notícia de que as casas hoje estão diminuindo tanto, que a grande maioria, principalmente aqui no sul, muitas casas estão sendo feitas devido a nova forma de sociedade, com apenas um quarto, né? E sem o playground lá para criança, mas com área para pet, ao invés de áreas para criança. Como diz, ou seja, está tudo diminuindo, inclusive a família, né, Sander? Exatamente. Então, Mansão Lemp, lá em Missouri, ela foi construída em 1860. Nossa, Missouri também é um local muito famoso no mundo, né? A família Lemp, né, que construiu essa casa, essa mansão. E o dono, né, toda a família era dono de uma cervejaria lá nos Estados Unidos. Mesmo caso aqui, Ponta Grossa, a mansão Vila Hilda. E o dono construiu a mansão Vila Hilda. Por que mansão? Porque era uma casa gigante. Por que Vila Hilda? Porque era estilo vila europeia, onde tinha jardins em volta da casa, pomares e tal. E Hilda, porque o nome da esposa era Hilda. Então, mansão Vila Hilda. E tem a cervejaria. E ele era dono da cervejaria Adriática. Adriática, exatamente. Que existia aqui em Ponta Grossa. Então, muito semelhante a essa história lá da mansão Lemp, lá nos Estados Unidos. Aqui, ele era dono da cervejaria Adriática. E onde, anos depois, foi transformada em cervejaria Antártica. Exatamente. Então, a mansão Lemp, lá no Missouri, foi construída em 1860 pela família Lemp, que eram donos da cervejaria. Não sabemos o nome da cervejaria, não sei se levava o nome deles ou não.
Possivelmente, antigamente, quando era família, né? Eles faziam questão de colocar. Isso. E lá aconteceu também muitas mortes das pessoas da própria família. De 1904 a 1949. Muitas pessoas acabaram morrendo da própria família, ou por doenças, ou de forma repentina, Né? ou caíram da escada, ou caíram no banheiro e acabaram morrendo. Então muitas pessoas acabaram perdendo sua vida dentro dessa casa e eram da própria família. E hoje é um restaurante e uma pousada lá nos Estados Unidos. E até hoje houve-se portas batendo, fechando e coisas que abrem sozinhas por lá. Você iria nessa pousada? Pro restaurante talvez, na pousada. Mas sabe, eu sou bastante curioso sobre essas coisas. Se tem uma coisa que me chama atenção, é uma coisa que não tem uma explicação lógica. É. Isso me chama atenção. Talvez até eu iria, não sozinho, mas com uma meia dúzia de pessoas nessa pousada. Passar pelo menos uma noite lá, né? É. Mas é interessante, né? Então, claro, com certeza. Assim, para quem gosta do sobrenatural, quem gosta de histórias, de viver essas coisas assim, é muito interessante mesmo, né? São duas coisas que me chamam a atenção, assim, é o sobrenatural e o lado científico das coisas. Científico, exatamente. Que ainda não se tem uma explicação do que é isso, como que isso se formou, da onde que veio, isso me chama bastante atenção, né? Então, imagine você, hoje é pousada, um restaurante lá, a Mansão Lempe, nos Estados Unidos. Mas você iria se hospedar numa pousada assim? Onde ouve-se passos pelos corredores, pelos quartos, portas abrem sozinho, fecham sozinha, armários e guarda-roupas fecham sozinha. Não sabemos. Né? O Hotel Monte Vista, lá nos Estados Unidos, lá no Arizona. Arizona, famoso no mundo inteiro também. Isso, exatamente. Ele foi construído em 1927. 1927. Ele já recebeu muitas pessoas famosas, como cantores, artistas, presidentes de outros países. Então, assim, um hotel muito famoso realmente lá nos Estados Unidos. E, assim, tem histórias de diversas pessoas, né, que estão hoje lá, que também virou museu, restaurante, pousada. Hoje as pessoas vão lá e tem muitas histórias de encontro com espíritos da época. Mas encontros reais, não apenas ouvir vozes, mas encontro assim, ó. Cara a cara. Cara a cara. Imagina só. Puxa vida, hein? E tem uma história, cara, impressionante. Dizem que até o barzinho que tem lá dentro do hotel, Monte Vista, ele é assombrado. Sabe por quê? Porque diz que tem um barman lá, que era de antigamente, dos anos 1900 e pouco. Ele morreu e até hoje ele está presente lá, tentando servir os clientes. Imagina só, né? Diz que ele verem ele, cara. Não apenas escutam, mas verem ele. Ô, louco. Lá de madrugada ou à noite, tentando fazer bebidas e tentando servir aí os clientes. Como a gente fala aqui em Ponta Grossa, sai azar. Você chegaria lá e pedir, me dá uma dose dessa, não? Imagine o garçom vir flutuando ali de trazer uma dose. Imagine. Ixi. Então são muitas histórias assim, incríveis. Para alguns são horripilantes, para outros não. Para outros as pessoas gostam. E muitos relatos, principalmente nesse Hotel Monte Vista, não apenas de ouvir as coisas, de sentir as coisas, mas de ver, frente a frente, pessoas falecidas com roupas de antigamente, da época, andando pelos corredores daquele lugar. E tem a história do barman, também está vestido de caráter antigamente e tenta servir os clientes até hoje. Ué, louco. Tomaria uma cervejinha, Lari? Não, acho que não. Ou não? Acho que não. La Loure Mansion. Ela está lá em Nova Orleans.
Ela foi construída no século XIX. Assim, New Orleans, famoso também. Exatamente. Né? Pela proprietária, na época, né, Delphine Lalaurie. Era uma empresária muito grande da época, uma pessoa muito influente lá em Nova Orleans, naquela época. E é uma mansão gigantesca, como eu falei para vocês, todas essas histórias são casarões, mansões. E ela é a dona, ela é uma pessoa muito assim, da sociedade, uma pessoa realmente, até então, entre aspas, boa com as pessoas, muito influente na cidade de Nova Orleans, ou seja, assim, uma pessoa que não dava assim motivo para ser dúvida de nada. Não colocava nada em dúvida do seu caráter e tal. Mas em 1834 teve um início de incêndio na cozinha da mansão. Da cozinha da mansão. Foi chamado os bombeiros na época. E o que eles descobriram? Muitos escravos estavam lá ainda. Louco, imagina presos de forma cruel lá dentro. Trabalhando realmente de uma forma assim, nojenta. De uma forma assim, que não dava nem para você descrever a forma que eles eram presos, trabalhando forçado mesmo, de coisas que nem dá para se falar na época. E ela foi denunciada por isso. Trabalho escravo ali. E acabou sendo presa e tal. Depois morreu. E até hoje diz que voltou ao local para assombrar o lugar. Ô, louco. Imagine só. Então, ela é uma pessoa da sociedade, uma socialite. Socialite, exatamente. Tá ali e tal. Tinha muita influência na cidade e tal. E quando teve esse incêndio em 1834, da sua cozinha, foi chamado os bombeiros, foi descoberto isso que aconteceu. Muitas pessoas, crianças, presas, lá trabalhando de forma escrava, assim, de forma nojenta, de forma realmente cruel, realmente, estavam trabalhando naquele lugar para ela, e ela acabou sendo presa, depois morreu e teria voltado à mansão para deixar assim o local assombrado. Ô, louco. Coisa estranha, né? Muito estranho, né? Eu não sabia de todos. Eu sabia que os Estados Unidos tem muitos lugares assombrados, né? Mas uma boa parte disso eu não conhecia, né? Exatamente. Pelo menos não sabia, né? E esse lugar, Lalaurie Mansion, é um símbolo do terror dos Estados Unidos naquela época. Que, devido a tudo que se passou, ninguém desconfiava dela. Uma pessoa sem nenhum tipo de desconfiança. Mas, ainda bem, né? Entre aspas, ainda bem aconteceu esse incêndio na sua cozinha para que as pessoas conseguissem ver o que realmente estava acontecendo naquela casa. Vários escravos que estavam presos lá dentro. Né? O reformatório de Ohio, nos Estados Unidos, está lá em Ohio, né? É uma antiga prisão, né, para jovens delinquentes. Foi construída em 1896. E assim, muitas pessoas morreram no local. Né? Muitos jovens morreram, acabaram tirando as suas próprias vidas ali. Outros eram assassinados também por outros jovens. Era um local assim conhecido como um inferno realmente. Nossa, lá dentro. Imagina. Era conhecido como um inferno lá dentro. Diz que devido a tudo que acontecia lá. Porque jovens ansiosos, jovens delinquentes, pessoas estavam lá, não conseguiam sair, né? E acabavam tirando as suas próprias vidas. E alguns eram mortos lá dentro por facções, por gangues. Nossa, de jovens lá dentro. Então muitas coisas aconteceram ali. E o que aconteceu depois? Vistos várias pessoas vagando por aquele local, assombrando o lugar. Imagina só. Um reformatório de Ohio, lá nos Estados Unidos. Muito interessante. Driskill Hotel.
No Hotel Driscoll. Exatamente. Driscoll. Lá no Texas. Texas também cheio de histórias, né? Texas, Bastante história, né? Foi construído em 1886. Um local assim muito luxuoso, né? Que existiu lá nos Estados Unidos, na época que ele funcionava. Um Hotel Driscoll. Também foi construído, né, pelo dono, né? E envolveu muitas tragédias por ali. Muitas pessoas acabaram morrendo ali. Fala-se muito que quem se hospeda nesse local, ou se hospedou aí algum tempo atrás, vê uma criança, uma menina, com uma bola na mão, andando pelo hotel. Principalmente à noite. Eu acho que fantasmas de pessoas adultas, isso assusta bastante, né, cara? Mas quando se refere a crianças, eu acho que é mais, como iam falar assim, mais tenebroso ainda, né? Exatamente. Acho, né? Então, onde aconteceu muita tragédia, algumas pessoas, né, alguns, como que te fala assim, cliente do hotel o cliente do hotel realmente hóspedes acabaram morrendo ali, mas esse hotel ficou marcado por a morte de uma criança, que seria a filha do dono do hotel. Ela teria morrido ali de forma trágica, um acidente. Não sabemos o tipo de acidente que foi, só conta a história que foi uma tragédia que aconteceu dentro do hotel, e a sua filha, o dono do dono do hotel, com 8 ou 9 anos, acabou falecendo. E depois ela estaria aparecendo ali no hotel, com uma bola na mão. E estaria ali assombrando o lugar. Não sabemos, né? E ouve-se muitos passos, também vozes nesse hotel, até hoje. E essa menina aparece, se você for se hospedar lá nesse hotel, que ainda funciona e também é pousada, é restaurante, de vez em quando vê-se uma menina com uma bola na mão, andando e correndo pelos corredores desse hotel. Imagina só. Interessante, né? O farol San Agustín. Esse é famoso. Já ouviu, não? Já ouvi falar. Farol San Agustín. Lá na Flórida. Ele foi construído em 1874. E muitas pessoas veem assombração nesse farol. E a principal assombração que é visto são espíritos de 2 irmãs órfãs que morreram afogadas próximo ao lado desse farol. E elas são vistas até hoje lá. Ô, louco. 2 irmãs órfãs que morreram afogadas ao lado desse farol. O farol San Agustín. Então, e elas estariam aparecendo até hoje para as pessoas que frequentam o lugar. Sobre o farol San Agostinho, parece que hoje ele só está conservado por causa da época, né? Parece-me que ele funcionava com uma luz que ficava girando para indicar que ali era um farol. Parece que era um local de... Como que fala? Para proteger de alguma invasão, né? E parece-me que essa luz não funciona mais, mas algumas pessoas juram de pé junto, parece lá. E esse farol, ele se acende algumas vezes. Sem ninguém ligar nada lá. E então... Ô, louco. Então, alguma coisa sobrenatural também pode estar acontecendo nesse farol. Se é verdade, também não se sabe. Mas que é estranho, né? Exatamente. Próximo lugar, Pittock Mansion, Oregon, lá dos Estados Unidos. Então, a Pittock Mansion foi construída em 1914. E a mulher do dono faleceu em 1918. Ou seja, eles foram morar lá em 1914 e em 1918 acabou falecendo a dona. A mulher do dono, né? Então, ou seja, a dona também dessa mansão. E desde então ela é vista assombrando esse lugar. É visto uma mulher com uma aparência velha, com roupas antigas,
andando, vagando aí por essa mansão. Ô, louco. Hoje não sabemos se ela é algum tipo de hotel ou algum tipo de museu, mas as pessoas que frequentam lá ainda acabam vendo uma mulher de fisionomia mais velha, com roupas velhas e antigas, andando por esse local. Não apenas ouvida, como eu falei, vista frente a frente. Ô, louco. Imagina só. Então, uma história muito incrível. A Pittock Mansion. É isso aí. Catacumbas de Seattle. Esse Ouviu falar, não? Já ouvi falar. Catacumbas de Seattle. É uma combinação de vários túneis lá nos Estados Unidos, que eles foram construídos para tentar elevar o nível da cidade, sabia? Tentaram erguer um pouco mais a cidade por causa do mar. Ali, tentaram elevar. Então foi construído esses túneis ali para tentar aumentar a altura ali de algumas regiões da cidade. E acabou ficando por ali no tempo. Foi esquecido, foi construído, mas não deu certo e acabou ficando por ali mesmo. Então, e até hoje, ele conta a história assim de muitos barulhos, muitas coisas estranhas que acontecem nesse lugar. E ele foi aberto, né, para visitação, porque não teve a serventia esperada. Então foi abandonada essa construção praticamente. De tempos depois ele foi apenas remodelado para que a parte turística da cidade conseguisse utilizar aquele local. E até hoje há esses túneis lá, as catacumbas de Seattle, e o que acontece por lá é muito vozes ouvidas, passos de pessoas e gritos. Muitos gritos e choro de pessoas dentro desses locais. Não foi relatado presença de espíritos de pessoas. Só houve um barulho. Só apenas barulhos de choro, gritos fortes e também vozes de pessoas nesse combinado de túneis lá nos Estados Unidos. Impressionante. Iria visitar lá ou não? Iria. Só pra ouvir, né? Se não tá aparecendo nada. Mas, pô, daí ia lá, daí de dia, né? Daí depois ia lá numa mansão lá. Acho que não, né? Pra se hospedar na mansão. Passar uma noite assombrada. Ah, louco, hein? Tá louco. Sai, Azar. Sai, Azar, como tu fala que Ponta Grossa. Ah, louco. O Distrito Histórico de Savannah, na Geórgia, né, também tem um local assim muito grande. É um distrito. É como se fosse podemos dizer assim, uma vila. Quase que um bairro. Igual aqui, tem uma vila aqui, nós estamos falando aqui, menos que um bairro, uma vila seria assim. O nosso estúdio aqui fica no bairro, aqui em Ponta Grossa, a gente fala assim, no bairro de Ubaranas, na Vila Marina, né? Isso. Então tem o bairro e tem a vila. Seria mais uma vila, o Distrito Histórico de Savannah. Lá tem muitas histórias de arrepiar. Assim, pessoas andando por lá. Às vezes está fechado o local. Tem pessoas, você vê ao longe, pessoas caminhando. Pessoas com um semblante triste, também assustador. Pessoas que estão passeando por lá de dia mesmo, estão passando por lá e verem alguém passando em algum outro local com uma roupa assim mais clara e com o rosto ou um semblante triste ou de arrepiar. Imagina só. Imagine só, você está andando pelo local, visitando, e acontece isso na sua frente. Ué, louco. Rapaz, então, muita coisa estranha mesmo, né? O Teatro da Rua Doc, um teatro bem famoso, lá da Carolina do Sul, dos Estados Unidos. Teatro da Rua Doc. Ele foi construído em 1736. Olha só a data, hein? 1736, cara. Foi construído aí esse hotel. Esse teatro da Rua Doc, lá na Carolina do Sul. Antigo. Bem antigo. Lá teve vários incêndios misteriosos que aconteceram que não se sabe como.
alguns princípios de incêndio que foram combatidos já na sequência. Não chegou a incendiar totalmente, mas alguns assim, incêndios misteriosos realmente aconteceram nesse teatro. E uma coisa estranha que acontece lá, o que que é? Por que que ele é tão assombrado assim? Porque uma jovem atriz, o espírito de uma jovem atriz morta durante uma apresentação, ela foi assassinada no palco por uma pessoa que estava assistindo a peça, acabou pulando e matando ela no palco. Ela ainda estaria lá tentando se apresentar naquele palco. Nossa, mataram ela em apresentação. Em apresentação. Ô, louco. Exatamente. Então ela ainda estaria lá tentando terminar a peça que ela não terminou quando ela foi morta por uma pessoa que estava assistindo a peça. Ô, louco. Complicado, né? Então por isso que ainda esse local é tão assombrado dessa forma. Estranho, né? Estranho. Muito estranho Muito mesmo, estranho. cara. E o cemitério de Bachelor's Grove. Cemitérios têm histórias, acho que no mundo inteiro. Qualquer cemitério, acho que no mundo inteiro tem histórias. Né? Exatamente. Então ele lá está construído lá em Chicago, né? Cemitério de Bachelor's Grove, em 1844. Então, um cemitério assim, onde tem muitas coisas foram feitas nesse local. Por que que foram feitas nesse local? É um cemitério pequeno, lá em Chicago, e assim muitas coisas aconteciam ali. Tinha jovens delinquentes, acabaram estragando túmulos, tirando corpos dos túmulos. Nossa, Muitas pessoas faziam rituais demoníacos ali naquele local. Olha só. Faziam ali. Então muita coisa foi feita naquele local. E até hoje ele é assombrado. Muita coisa aparece por ali. E assim, ninguém se realmente tenta passar, principalmente à noite, nem que seja ao lado desse cemitério. Não passa mesmo. Porque diz que as coisas estranhas que acontecem lá são de arrepiar. Diz que vê-se espíritos de pessoas, espíritos de animais também acabaram aparecendo por ali. Pode ser coisas que foram usadas para rituais ali. Então é uma coisa macabra. Esse cemitério aí de Bachelor's Grove é um dos locais mais macabros. De todos esses que a gente está vendo aqui, macabro mesmo, seria esse aí. Um cemitério. Coisas muito estranhas realmente acontecem ali, naquele local. Queria passear lá no cemitério? Não. Não. Conhecer lá como que é. Deixa quieto, né? Acho que não. Eu também. Acho que não. Às vezes eu vou em cemitérios, porque tem pessoas, parentes, né, que estão, infelizmente, morrem, né, e tem que, o mais correto é levar para o cemitério. É o correto, né? E a gente vai, às vezes, alguns fins de semana, levar, algumas flores e tal, né? Fazer alguma visita. Provavelmente, querido, sabe que não está ali mais, já deve estar em outro lugar, mas a gente sempre vai. Mas o cemitério, ele tem uma aura que é diferente do comum, né? A hora que você entra lá, você já sente que está diferente o ar ali, né? Talvez isso chame, como diz, algumas outras coisas aí de fora, né? É interessante mesmo, né? Então, coisas estranhas acontecem a todo momento. O cemitério tem uma carga, assim, muito forte, né? Uma energia. Dizem que o cemitério você tem que pedir permissão para você entrar. Dizem. Você tem que fazer ali um Pai Nosso, pedir permissão para você adentrar o local. E no momento que você sai também, você tem que se despedir para você poder sair dali. E como se fosse meio que agradecer de ele ser deixado você entrar. Então, muito interessante mesmo. Né? Algumas tradições, tem várias. Algumas aqui no Brasil falam até que se você entra no cemitério, isso é, como diz, não é que todos façam assim, né? Mas sempre é bom você, a hora que você for sair, você limpar os pés para não levar para casa a terra do cemitério. Terra do cemitério. Diz que é muito forte. Né? Se isso é verdade, não sei, mas eu já ouvi falar muito disso, né? Já ouvi falar bastante disso, né? Sim, então a parte sobrenatural realmente existe e existe aí de uma forma grande mesmo e forte, né? Então a gente tem que respeitar sempre, né? Exato, né? Porque a gente não sabe
o que está acontecendo naquele local. Então Isso. temos que respeitar sempre, né? Tem mais locais assombrados? Temos o último aqui, que seria o Hotel Congress. O hotel lá nos Estados Unidos, no Arizona também, que foi construído em 1919. Arizona é famoso no mundo inteiro devido aos filmes que são produzidos lá, né? Exatamente. E assim, nesse local, nesse Hotel Congress, muitas coisas paranormais acontecem por ali. Luz apaga, acende. Ô, louco. A sensação de estar sendo observado também nesse local é muito grande. Então, coisas paranormais e sobrenaturais acontecem nesse Hotel Congress, lá no Arizona, nos Estados Unidos. Ele foi construído em 1919. Então tá com quantos anos? 1919. 1919. Mais de 106 anos, mais ou menos. 106, 107 anos, então, acho, né? Então é bem antigo esse hotel e coisas paranormais assustadoras. Principalmente aquela sensação de estar sendo observado. Ali é muito grande mesmo. Exato. E eu queria falar para você curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo que você mostra fazendo isso para a plataforma que ele tem relevância, ele mostra para mais pessoas, tá? Isso. Eu não lembro o nome da escrita ou da pessoa que sugeriu esse tema para gente, não vou lembrar agora. Que era para a gente falar dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Então, ou seja, mais um pedido, o dito que a gente está fazendo aqui. Desculpa, eu só não vou lembrar o nome do inscrito ou escrita que pediu isso, mas eu lembro que foi um inscrito que pediu, né, Sander? Exatamente. Então, antes do Sander começar a falar e a ler os comentários do último vídeo, que foi sobre o mendigo, eu só queria pedir para você dar uma passadinha no site da Amazon lá, que você pode, como diz, adquirir coisas ao menor preço aí. Se você comprando através do link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, você pode, como diz, obter algumas ofertas excelentes ali no site também. Quando você faz isso, você apoia diretamente o nosso canal, tá bom? Exatamente. Amazon.com.br. Vá lá no seu computador, tente buscar o que você precisa para o seu dia a dia lá. Ou se não, no aplicativo do seu celular, baixe lá o Amazon.com e coisas para você comprar para o seu dia a dia, tudo em um só lugar. Amazon.com para você. E eu queria pedir para você dar uma olhadinha no nosso clube de membro também, tá? Dá uma olhadinha lá nos preços lá, se é menos que um café na padaria, tá bom? Exatamente. Todos os comentários que vocês fizerem hoje, né? Aqui a gente vai ler na próxima semana, aí, junto com vocês aqui, tá ok? Tanto os comentários do chat, quanto os comentários normais também. Exato. E hoje, agora, a gente vai ler os comentários do último vídeo que vocês fizeram, né? Que a gente fez o vídeo para vocês. E o Endigo. Exato. Vocês comentaram, a gente vai ler agora tudo aqui para você. Também a gente atendeu a um pedido de um inscrito nosso também, né? Francisco que pediu, né? Francisco Vinícius, Francisco Vinícius. Aí a gente atendeu ele. Exatamente. Falando sobre o Endigo, né, Sander? Você fomentou sobre quem sugeriu esse vídeo dos 20 lugares mais assombrados dos Estados Unidos, foi a Raquel Barsotti. Exatamente, ela que comentou. Eu lembrei lá. Raquel Barsotti também teve lá o Rafael Kaitoshoma. Também nos sugeriu um outro tema, a gente vai tentar atender durante as próximas semanas. Exatamente, né? Então você comentou aí o último vídeo do Endigo, uma história realmente incrível, uma história realmente cruel e macabra, e a gente contou aqui para você domingo passado. Seria ele uma pessoa magra, com os braços longos, com as pernas longas, muito magro, careca, sem cabelo. Em algumas histórias aparece com um chifre de alce, outras histórias não. E que teria mordida muito forte, capaz de quebrar ossos humanos. Pô, louco, imagina isso. Ou seja, um terrível canibal, realmente. Ele escolheria suas vítimas para devorar a sua carne e o sangue também. Com certeza. Então o mendigo seria uma entidade, um espírito maligno que se apossaria de uma pessoa e daria brecha para algumas coisas dessa forma. Teria o coração mais duro, teria, assim, pensaria mais
na ganância, no egoísmo, apenas em dinheiro. E que daria brecha nessa questão para esse ser adentrar o corpo dela. Exato. A partir que ele adentrasse o corpo dela, a pessoa teria vontade de comer carne humana, uma vontade insaciável de comer carne humana. E atacaria uma pessoa, daí comeria a carne dela. Ô, louco. A partir do momento que ele comesse a primeira vez a carne humana, as suas características físicas mudariam totalmente. E aí ele se tornaria a criatura Wendigo. Ô, louco. Coisa cruel e macabra mesmo, né? Você comentou, a gente vai ler agora aqui para você. O Victor, fã do Coben, 2302. Salve Sander e Ari, lembro do Wendigo da série Sobrenatural. Verdade. É um bicho realmente tenebroso, de feio e perigoso. Aquele abraço de Fortaleza, Ceará. Falem sobre o moleque Mbembe. Acho que é da África ele. O possível dinossauro sobrevivente que vive nas florestas da África. Interessante. Interessante, né? Vamos tentar ver também aí esse sugestão de tema também. Obrigado, Vitor. Abraço, Vitor, fã do Coben. Quinha Santos colocou uma carinha tampando o olho, um cara de espantada e a mãozinha assim. Um abraço aí. Quinha Santos. Obrigado, tá bom? Um abraço. A Leda Maria. Eu fiquei com uma dúvida. O Wendigo se sacia de carne humana através da possessão de um ser humano ou também agiria dessa mesma forma materializado? Nossa, há muitas lendas de criaturas terríveis, tratadas como lendas, mas quem sabe exista algum fundamento nelas, não é? Então a presença no estúdio, amigos, Saias. Saias. Louco, né? Fala em Ponta Grossa, né? Um forte abraço aos queridos Ari e Sander. É que a gente pode falar aí. A gente comentou, né, que às vezes a gente tá pensando em fazer alguns make-off aqui, né, para colocar também no canal, né? É verdade. E às vezes eu comentei que às vezes acontece algumas coisas, chave que cai, porta que se abre, batem, né? A gente vai ver, não é nada. Cachorro uiva. Cachorro. Inclusive tem uns uivos aqui que eu ainda não consegui achar da onde que é esse cachorro que uiva tanto aqui perto do estúdio aqui, né? Cara, se você lembra ali, um que a gente não conseguiu, a gente demorou para conseguir fazer aqui, foi o do Halloween. Halloween, exatamente. A gente levou quase 2 dias. Tentou um dia, não deu certo, deu problema na mesa, deu problema no microfone. Tentamos no outro dia, continuou dando problema. A gente levou um tempão para poder fazer o do Halloween. Parece que, sabe quando não ia o negócio? Não ia realmente. Não dava certo de gravar. E a gente conseguiu, né, fazer aí depois de algum tempo ali o do Halloween. Mas a gente pensou na hora, falou, vamos fazer em outro dia. Vamos deixar para outro dia fazer. Deixamos, fizemos para outro dia, daí deu certo. Eu não sei se tem presença, acho que não, né? Mas que às vezes acontece algumas coisas estranhas aqui, Leda. Às vezes acontece, né? Então, obrigado assim, pelo comentário, Leda. Tá bom? Leda Maria. Né? Ela comentou assim, se o Wendigo, ele vai se materializar o próprio, na lenda, na teoria, o próprio espírito para se alimentar de carne humana. E não, exatamente, você falou a palavra-chave. Ele se apossaria de um corpo de uma pessoa, que daria brecha para algumas certas coisas. E aí sim, ele colocaria na pessoa essa vontade insaciável de comer carne humana. Me faz lembrar, assim, essa parte do Wendigo com o lobisomem. Exatamente. Por quê? Porque o lobisomem, como o Júnior veio aqui e comentou, é algo... É uma possessão. Uma possessão que entraria na pessoa, a pessoa que tenta fazer um pacto, alguma coisa, e acaba virando lobisomem, que ele contou para nós aqui. Para você matar o lobisomem, você mataria a pessoa. E não o que transforma, o que faz ele ser o lobisomem. Seria a entidade, né? Exatamente, que daí procuraria outra pessoa. Seria, nessa questão, assim, acho que seria mais ou menos dessa forma o Wendigo. O Wendigo que teve o início de tudo lá nos Estados Unidos,
É uma lenda das tribos indígenas norte-americanas e também no Canadá, lá que iniciou-se tudo. Não há relatos do primeiro mendigo que iniciou, porque não é igual, como o Pé Grande, por exemplo, que existe um Pé Grande desde o início até agora. Hoje é o Ou mesmo o Saci, que existe aqui até agora. Seriam vários mendigos. Não existe um mendigo apenas. Aquele mendigo que iniciou lá atrás e vive até hoje. Não. Seriam vários mendigos. Seriam várias pessoas que dariam brecha para essa parte do mendigo, dariam brecha essa parte sobrenatural em algumas questões, e aí se tornariam mendigos com o passar do tempo e através da possessão dessa entidade ali nelas. Exato, Seria isso que conta a lenda. Não sabemos. Se eu estiver errado aí, me corrijam. Claro. Então, um abraço para você, Leda Maria. Obrigado pelo comentário, tá bom? Um grande abraço para você. O Robson SL Ribeiro. Boa noite. Tem uma sugestão. Opa. Falar sobre o gritador, ou como as pessoas do interior dizem, bradador. Já tive uma experiência muito assustadora com esse ser. Em 1990, no sítio dos meus avós maternos, aqui na região metropolitana de Curitiba. Abraços. Que pena, eu achei que ele ia contar, cara. Pensei também. O relato. Conta pra gente aí, Robson SL Ribeiro, lá de Curitiba. Conta pra gente como que foi essa experiência tua aí com o gritador. Pode escrever, cara. A gente vai ler aí no próximo domingo aqui junto com vocês. Tá ok? Pode escrever. Obrigado, Robson, pelo comentário, tá bom? Isso, exatamente. Um grande abraço pra você. Ana Caroline Souza. Boa noite, adoro o canal. Obrigado. Essa Ana Caroline Souza, se não me engano, é lá de Recife. Lá de Recife, Pernambuco, se não me engano. Obrigado pelo comentário, Ana Carolina. Um abraço. Tá. Ela escreveu lá: torço para que vocês cresçam muito. Todos os temas são ótimos. Beijos de Recife, Pernambuco. Então, é isso aí. Obrigado pelo comentário, tá bom? A gente está tentando e acho que está acertando, né? O canal está crescendo dia a dia, várias pessoas se inscrevendo, comentando, compartilhando. A gente acha que está no caminho certo, né, Sandro? Exatamente. A Zilmar Saraiva. Zilmar Saraiva, está escrito aqui. Boa noite, amigos. Baita programa. Obrigado. Deus abençoe muito o canal e vocês também. Obrigado. Grande abraço para você. Abraço. Obrigado pelo comentário. A Suzana, 8424. Todo domingo ela está ligada no canal. Eu sei porque ela sempre me fala lá que está ligado no canal. Sempre coloca o fone de ouvido e escuta lá as histórias que a gente conta aqui. Obrigado, tá? Então ela contou aqui, ó. Minha mãe contava que Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Arrependido, tentou devolver, jogando dentro do templo, e depois se enforcou. As moedas foram usadas para comprar um campo, que se tornou um cemitério. Como nada de bom veio dessas moedas, fizeram balas de prata. Olha só. Por isso que às vezes a gente fala muito sobre a prata. É muito interessante mesmo. Pode ser que tenha algo ligado com a prata já desde essa época, então, né, Sander? Bacana. Legal, obrigado pelo comentário e pela explicação, tá bom? Suzana. Um beijo pra você, tá bom? Abração. Sammy Diamond. Eu acho que o professor Tibúrcio também era um encorado. Será? E deu risada. O professor Tibúrcio é aquele da TV Cultura, né? Exatamente. Com aquela cara. Sabe que você falou uma coisa interessante, Sam. E era assustador. Ele era assustador. Porque ele era preto e branco. Preto e branco, uma cara pálida. Verdade. Muito bem lembrado. Tá? Obrigado, Sam, tá? Obrigado pelo comentário. Quem fazia o professor Tibúrcio era o Marcelo Tass. Marcelo Tass, exatamente. Que hoje faz grande o programa. Marcelo Tass. Grande Marcelo Tass. Que hoje faz o programa lá na TV Cultura também, que é o Provocações. Exatamente. Que ele está no lugar do Antônio Abujanra, que faleceu, e depois continuaram no programa Provocações e colocaram ele como âncora lá do programa. Sabia que eu assistia direto, era difícil perder um dos programas do Provocações, eu achava um programa fora do comum. E o Marcelo Tass fez o CQC também, né? O CQC. O Marcelo faz um trabalho
fora do comum também, né? Exatamente. Mas é o que o Abu Janra fez e ficou marcado até hoje, né? Obrigado pelo comentário, tá bom, Sam? Zilmar Saraiva também comentou assim, ó. Foi nesse ser que foi criado o Creeper, monstro do filme Olhos Famintos. Adoro o canal. Abraços, Saraiva, de São Paulo. São Paulo, SP. Abraço, Saraiva. Obrigado, de São Saraiva. Paulo. Todo o pessoal de São Paulo aí. Eu sei que nós temos uma audiência boa, hein? Uma audiência boa em São Paulo aí, tá? São Paulo. Então, todo domingo às 9 horas da noite, horário de Brasília, a gente tenta trazer para vocês aqui sempre histórias impressionantes. O Saraiva de São Paulo me fez lembrar, ele falou aqui sobre o filme Olhos Famintos. Você viu, Saraiva? Não sei se você viu ou não, no próprio YouTube tem um vídeo lá. Uma cidade aqui do Paraná, que o caminhoneiro estava chegando à cidade, aquelas câmeras que ficam já na frente do caminhão, filmando por onde ele está passando e tal. Ele chegando na cidade, tem uma rotatória, não sei qual a cidade aqui no Paraná, mas é, se não me engano, no oeste ou noroeste do Paraná. Que tem um homem sentado em cima de uma placa, essas placonas grandes, que tem seja bem-vindo à cidade tal, bem grandes aquelas placas de metal. Tem um homem sentado de costas ali naquela placa, de noite, de madrugada. Igualzinho a cena do filme. Igual o filme do Olhos Famintos. É algo bem estranho mesmo, sabe? Não sabemos se realmente é uma montagem, alguma coisa assim. Mas o caminhoneiro estava chegando à cidade e acabou filmando aquilo. O homem está de costa, sentado na placa de costas. Mas aí que eu pergunto, se aquilo é de metal, é fino aquele, como que ele está sentado bem ali? Sentado ali em cima, né? Então é algo estranho. Pode ser um boneco colocar? Pode ser um boneco. Ser, né? Qual que é a intenção de colocar um boneco ali de sentado? Mas é muito semelhante ao filme Olhos Famintos. Ele está de costa para a câmera, mas dá para ver o chapéu dele, as roupas, a vestimenta dele sentados de costa. Não sei se você viu aí, Saraiva, aí de São Paulo. Um abraço para você. Exatamente, né? A gente não vai conseguir abrir o chat hoje. Por algum mistério misterioso. Peço desculpas aí para as pessoas. Não está abrindo o chat realmente aqui. Vou tentar mais uma vez aqui. A gente sabe que no chat ele dá muito comentário. Por algum motivo, eu não sei, a plataforma não apareceu o chat para nós. No dia que a gente fez, apareceu o chat lá, a gente interagiu bastante, né? Mas não sei por que a plataforma não deixou mostrando pra gente hoje. Não sei se aconteceu alguma coisa ou não. Normalmente ele aparece 4 opções aqui, ó. Então aparece os comentários normais, aparece o Ripar lá, aparece o YouTube Music e daí o chat. E o chat hoje não está aparecendo, então não vou conseguir abrir. Mas quem comentou no chat foi lá nosso amigo Francisco Vinícius, que sempre está ligado lá. O Rafael Caitoshoma, a Raquel Barsotti, que eu lembro que comentou lá. Quem mais? Eu lembro que teve bastante pessoas aí no chat. Teve mais gente, cara, que comentou lá no nosso chat. Eu não estou lembrado. Também não. Mas tentem comentar aí que no próximo programa a gente vai ler aqui também, junto com você. Todos os comentários de hoje, tá ok? Tá bom? Eu queria agradecer você que ficou com a gente até agora, dizer muito obrigado mesmo de coração. Como aquela inscrita falou, esqueci o nome dela, meu Deus do céu, tô com a cabeça aqui, olha que ela falou que a gente disse que deseja que o canal cresça e muito, né? Obrigado pelos novos inscritos que chegaram essa semana. O YouTube notificou novamente que a gente está com mais de 100 pessoas que se inscreveram aí em um pouquinho mais de uma semana. 110, 120 pessoas se inscreveram. Sejam bem-vindos, maratonem no canal, tá? E muito obrigado pela confiança aí, tá bom, né, Sander? Exatamente. Então, hoje foi sobre os 20 lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Vocês têm sugestões? Vão mandando pra gente, para que a gente possa atender vocês durante a semana. E pedir pro nosso amigo lá, o Robson SL Ribeiro, e fale lá pra gente do Gritador, a experiência que ele teve. Conte lá, nem que dê um textão. Não tem problema nenhum. A gente vai ler o textão aqui no próximo domingo, se você escrever lá. Queria ouvir, saber de você como que foi essa experiência lá com o Gritador, tá ok?
Grande abraço para todos vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo cheio de mistério para você assistir. Todo domingo, às 21 horas, horário de Brasília, você tem um encontro marcado aqui com a gente, né? Exatamente. Beijão no coração de vocês, tá? Muito obrigado pela confiança ao canal. Esperamos contar com vocês na próxima semana, no próximo final de semana, ou mais durante algum vídeo durante a semana, pra gente falar aí sobre mistério e suspense, né? O Ari está fazendo alguns vídeos no meio da semana, hein? O pessoal aí que comentou bastante no vídeo que eu fiz parece que foi Fez o lobisomem? Qual? Do Cruz Alta? Lá em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, tá? Algumas pessoas de lá também comentaram, então dá uma passadinha, tá? Dá uma olhadinha aí e vai ter, como disse, teve o primeiro vídeo que eu fiz, teve a parte 2 e a gente tá preparando mais coisas aí, tá bom? Exato, para colocar no meio aí da semana. Mas o nosso vídeo principal é domingo, todo domingo, às 21 horas, o horário de Brasília, aqui no canal Conectados S.A. Isso aqui a gente bate um papo aqui com o Sander, de vez em quando traz algumas pessoas aí para completar o bate-papo, né? Mas geralmente domingo eu com o Sander a gente faz um bate-papo sobre coisas, sobre suspense e mistérios que acontecem pelo Brasil e pelo mundo, né, Sander? Exatamente. Grande abraço, nos vemos na próxima semana aí com mais um vídeo, mais um tema de mistério para você. Até mais, tchau, tchau. Abraço, beijão no coração, até mais. Tchau. Tchau, 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 tchau.